Ok, de volta já, um beijo especial para todos que estão nos acompanhando, para todos que se interessam por este assunto, né? Eleições, né? Política, que é uma coisa que nos envolve muito e que está muito presente na vida de todo cidadão, conforme a gente estava falando aqui agora há pouco com o Sandro. Nossos convidados que vieram para cantar vão participar do nosso bate-papo agora. Daqui a pouco tem muita música, porque hoje é sexta-feira e é dia de música. Então, Sandro, a essa altura do campeonato, ainda tem muita gente indecisa? Estamos a 3 dias das eleições. Olha, Marta, tem estudos recentes na eleição passada que diz que até 25% das pessoas não sabiam ainda no dia da eleição em quem ia votar. Então, aquilo que nós estamos dizendo, a pessoa deve fazer, junto da sua família, de seus amigos, debater esse tema, que é super importante. São 5 candidatos, né? 5 cargos com vários candidatos. Então, efetivamente, é bom que as pessoas vão para a urna já decidido em quem vai votar. Fazer um estudo sobre o passado, o currículo desse candidato, para que efetivamente faça um voto consciente e contribua, né, para a cidadania, para o desenvolvimento do nosso país. Você acha que o horário político ajudou as pessoas a se decidirem? Porque muita gente, Marta. Você acha que alguém se decide por assistir o horário eleitoral gratuito? Acredito sim. Muitas pessoas dizem que não assistem o horário político, mas nós sabemos o seguinte, qual que é a briga maior das coligações é para ter um maior espaço na televisão e no rádio. Então você está ouvindo uma FM, de vez em quando atravessa ali um horário de um candidato. E na televisão e no próprio rádio tem um horário específico de horário político. Então, eu acho que sim, uma propaganda bem feita, um trabalho bem feito, uma proposta bem apresentada, com certeza faz virar, né, as eleições. No passado, às vezes uma crítica muito forte a um candidato virou muitas eleições aqui no Estado. Exatamente. Mas agora parece que o perfil do eleitor tem mudado um pouco. Ele tem valorizado menos a crítica, talvez uma crítica construtiva, mas efetivamente alguém que tem um plano de governo que apresente alguma coisa que seja positivo. Isso, com certeza, faz a diferença no horário eleitoral. Tá. Você falou da crítica positiva, a gente ouve muitas acusações, né? Isso acho que não é mais a cultura do nosso povo, pelo menos eu espero que não seja, né? Exatamente. Essas acusações, muitas vezes, elas têm que ser investigadas pela polícia, pelo Poder Judiciário e Ministério Público. Eu acho que no processo eleitoral não é o momento de você fazer acusações. Eu acho que essas pessoas que são a chamada ficha limpa, que estão disputando a eleição e que tiveram o seu registro deferido pelo Tribunal, pela Justiça Eleitoral, eu acho que não é o momento mais de fazer ataques, né? Então, nós temos percebido o seguinte, o candidato que faz muito ataque, ele esvazia na pesquisa e, efetivamente, não compete, não tem chance, às vezes, de ganhar a eleição, certo, porque desperdiça tempo com críticas, em vez de estar construindo alguma coisa, apresentando algum projeto que a população está valorizando, certo, isso hoje. Alguém, alguma pergunta para o Sandro? Você quer fazer? Só um pouquinho, Sandro. Passa para ele, por favor. Assim, se acontecer da pessoa não conseguir votar, acaba não dando tempo, o que ela tem que fazer, o que acontece? Assim, mais ou menos. Eu não sei direito, esse vai ser o primeiro ano que eu vou votar, então eu estou meio perdido por causa disso. Olha que bacana, o primeiro ano que ele vai votar. Aplausos para ele! Legal, mais um cidadão aí, né? Na verdade, é o seguinte, no sistema brasileiro, o voto é obrigatório. Então, se você não vota, você não tem aquilo chamado cidadania. Então, você não exerceu o seu papel de cidadão, você não pode participar de concurso público, enfim. Nesse caso seu, especificamente, você tem que justificar a sua ausência. Procurar a agência dos Correios, efetivamente. Também procurar se orientar no própria Justiça Eleitoral, onde você deve fazer isso, para que você possa não ter problemas depois de vocês quererem se matricular numa universidade, por exemplo, passar num vestibular público e de você, às vezes, ser aprovado em concurso público e ter o direito de cerceado de assumir um concurso por uma questão dessa. Mas faça o máximo de esforço para você votar no dia. Exatamente. O Sandro, ainda não, a gente fala tanto de democracia. O voto obrigatório não é falta de democracia? Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que o cidadão, a motivação de votação, acho que a consciência é o contrário, né? Você devia se sentir na obrigação de votar, não ser obrigado a votar. Existe isso, Marta, na questão da reforma política, que o Brasil, há tantos governos, vem passando e ninguém conseguiu fazer essa reforma política. E essa questão do voto obrigatório é uma das questões combatíveis que deve ser retirada, para que as pessoas tenham, efetivamente, vontade de participar do processo eleitoral, de assumir essa responsabilidade, de exercer seu papel de cidadão, ao invés de ser obrigado a votar. Né? Exatamente. É um dos projetos que está na reforma política, mas que não aconteceu até hoje no Brasil. Se bem que, por exemplo, você citou o Umuarama, ficaram sem votar 20 mil pessoas? 20 mil eleitores não foram às urnas nas últimas eleições em Umuarama, sendo obrigado. Aí, se não fosse obrigado? Eu acho que iria muito menos, mas talvez esse que fosse teria muito mais qualidade, num primeiro momento. E num segundo momento, nas eleições seguintes, iam ter cada vez mais qualidade, cada vez mais gente comparecendo à urna e elegendo boas pessoas, sem pressão, sem obrigatoriedade e sem, às vezes, algum tipo de compensação. Isso eu acho que é importante para a maturidade do processo eleitoral, tirar essa questão do voto obrigatório. Então, você é a favor de tirar o voto obrigatório? Eu sou a favor. Eu acho que as pessoas... Eu, com certeza, vou votar. Vai votar, claro. Independente, imagino que sim.
Tem mais alguém aqui que vai votar pela primeira vez? Você vai votar pela primeira vez? Tem alguma dúvida? Não? Você vai votar pela primeira vez? Ah, você. Você, Marco Aurélio? Por que você só tirou o título agora, depois de idoso? Brincadeira, meu querido, é super jovem. Tem alguma dúvida? Não? Tá consciente? Sim. Da importância para a política no geral, meu amigo? Como é que é a sua visão a respeito? Você foi tirar o seu título para votar porque você quer participar dessa história ou você foi porque você é obrigado? Na verdade, eu fui porque eu quero participar, mas eu também não concordo com a história do voto obrigatório, igual ele disse. Eu acho que a partir do momento quando não é obrigatório, o voto tem mais qualidade e futuramente e consequentemente os políticos serão melhores também. Muito bem, bravíssimo, é isso mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Você, meu bem, por favor. Como é seu nome? Larissa. Larissa. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Para quem não tirou o título de eleitor, né, e vai fazer 18 anos, ano que vem, eu queria saber, porque parece que para você poder ingressar numa faculdade você tem que ter o título, né? Como é que faz, assim, para quem não tirou ainda? Ela vai ter que tirar, Sandra? Na verdade é o seguinte, o título, a partir dos 18 anos, você é obrigado a votar e tem que ter esse documento. Então, enquanto você não tiver os 18 anos, não tem a necessidade de ter. Mas a partir do momento que fez os 18 anos, que vai já ingressar na universidade, aí você vai ter que procurar o cartório eleitoral e tirar o título. Que é grátis, né? Exatamente. A maior democracia do mundo, Marta, que é os Estados Unidos, o voto é facultativo. Exatamente. Né? Então, lá as pessoas vão votar por... E muita gente vota, né? Eu acho que não tem muita... Tem, Sandra? Eu não conheço a história. Tem uma grande gente votação. Que não vai. Não o comparecimento é muito grande. Exatamente, é isso. É muito grande o comparecimento. Porque, na verdade, é o seguinte, é uma lógica básica, né? Se toda a cadeia de tributos que você arrecada, isso aí, as pessoas, não pagam imposto de renda, não pagam sempre, porque eu não sou empregado. Não, todo mundo paga imposto. Desde um pãozinho que você compra na panificadora, um cafezinho que você toma, enfim, a roupa que você veste, está todo mundo pagando impostos. O Brasil arrecada praticamente cerca de 1 trilhão em impostos. É 1/3 do PIB. Aliás, então, tem até um impostômetro. Isso, em São Paulo. Isso, em São Paulo, que toda hora está mostrando aquilo. Exatamente, já passou de 1 trilhão de arrecadação. Exatamente. Então, você trabalha praticamente 4 meses e alguma coisa para pagar impostos. Então, quem que administra esses impostos? São os nossos políticos, né? Todos esses cargos, desses 7 que nós temos, 5 são por eleição que está sendo agora. Então, efetivamente, se você não comparece para fiscalizar, você está mostrando desinteresse e cada vez mais, né, aquelas pessoas, você vai ter menos educação, menos saúde, menos infraestrutura. Por quê? Porque você paga, mas não fiscaliza, não exige. Exatamente. Se você vai na loja e compra uma roupa, você vai olhar essa roupa, né, para ver se ela não tem um defeito, ver se ela te agrada, se é do teu agrado. E aí você chegando em casa, se tiver algum defeito, você vai no Procon fazer uma reclamação na telefonia, ver como você fiscaliza, às vezes, coisas menores e a população, a maioria, deixa de fiscalizar coisas importantes. Porque, na verdade, muita gente vota, mas não lembra em quem votou na passada. E nós temos um processo de reeleição infinito nos cargos do Legislativo, que é Senado, deputado estadual e federal, e temos a reeleição em 2 vezes para os cargos executivos, presidente da República, governador e prefeito. Então, é importante você acompanhar o processo da administração dessa pessoa, que trabalho que ele fez, o quanto isso surtiu o efeito. Porque a política muda e transforma a vida das pessoas. Nós não vamos falar de eleição de candidatos, mas vamos falar de um processo que o Moarama vive, um processo vitorioso, que teve na prefeitura, já pelo 2º mandato consecutivo, que não é candidato, podemos até falar quem é. É verdade. Que é o prefeito Moacir, que faz um trabalho excelente para a cidade, muito, com uma visão muito futurista, e o Moarama dá uma resposta efetiva. A cidade cresce a passos largos. Outro dia não tinha 100 mil habitantes, agora já está com 107 mil habitantes, enfim. Exatamente. Uma série de coisas que vem acontecendo. Por quê? Porque é importante, foi reeleito, né? Exatamente. E é importante fiscalizar por isso, porque vale a pena, a política transforma efetivamente a vida de todos nós, está diretamente ligado no nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer. Né? Ok. Mais alguém? Mais alguém? Alguma dúvida? Então eu quero convidar vocês para rir comigo um bocadinho. Agora é hora dos nossos vídeos na internet. A gente vai mostrar hoje um monte de gafes. Aliás, uma seleção de gafes, erros e micos da TV. Não tem nenhum meu, porque eu não cometo mico. Um só. Um só por programa, são vários. Então vamos lá para o vídeo da semana. Vamos rir um bocadinho, vamos? O evento é dirigido aos médicos e começa às 8 horas da manhã. Calma.
Vamos seguindo. As inscrições são gratuitas. Como terapeuta? Perfeitamente possível. Sim. Tudo bem, fique à vontade. Vejamos aqui. Força sindical, que garante o emprego em troca da redução temporária de salário, só entrou em vigor em uma empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo espera mais adesões ainda neste mês. Carlos Drummond de Andrade, interpretado por Alexandre Borges e Júlia Alexandre Borges e Júlia Alexandre Borges e Júlia. Ser aberto quando você descobrir quantas bolinhas de gude eu tenho aqui. 97762345. 7762345. 7762345. Não vão ser essas bolinhas que você vai descobrir. Noronha, em relação aos destaques dos jornais, acho que a imprensa, de um modo geral, retratando bem, né, o clima da Copa do Mundo. Que a gente volta agora com o Maurício Kubrusli. Segundo a organização, o recorde de público, isso tudo aqui, o recorde é hoje à noite. Teriam sido vendidos 220 mil ingressos. Mas obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. No Jornal da Globo. Bom, e veja a seguir, reforma tributária e a integrante da pastoral que tentou entrar com o celular numa carceragem no Paraná. O SBT Brasil termina aqui. Assista daqui a pouco o programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O plantão especial do jornalismo da Rede Record termina aqui. Não, vamos agora com o Celso Freitas. Antes disso, Celso Teixeira, da casa de Geraldo Alckmin, tem novas informações. Bom, o candidato Geraldo... Músico de 39 anos está em coma profundo. Zé da Mello, o que dizem os médicos? Os médicos... E o Jornal da Band termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Eu estava olhando para o lugar desse prazo. Jornal da Band volta amanhã, obrigado. A Luana quer falar Você tem filhos? Sim, uma filha de 10 anos. Ah, é? Ela gosta de futebol? Ela, além de... Não, porque normalmente a gente ama o que o pai faz, daí vai acompanhar um dia no serviço, esse tipo de coisa. Ela tem 10 anos, ama mais o pai do que o futebol. E logicamente que, infelizmente, como eu te disse, apesar de você ficar com essa boca aberta não acreditando, eu errei e assumo meu erro. Eu sinto muito do que eu fiz. Pushing across Central Florida, so places like Orlando, Daytona Beach, the Cape Canaveral area, Vero Beach will be getting in on the heavier rainfall, and eventually that should I am so sorry, Bill. Oh my God! What the hell just happened? This is what just happened. Oh God, if that... Oh my God! Oh my God! Oh no! É uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom, estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Another dangerous game kids play is to tunnel in snowbanks near the road. A few years ago, one boy... See a lot of sunshine across many parts of the country, a much better day than it's been today. Cloud will increase from the west. 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 Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss måndag igen. Hej då! Hej då! Hej då! Jesus. Okay. Let's. Action clean!
Cheers, Maddie. Just like the movie, we're getting started here with the rock. Hi. Oh, you all right? Yeah, I'm okay. Oh, God, I'm sorry. Aqui na esquina das avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Aqui, milhares de carros e pedestres passam todos os dias, o que causa engarrafamentos constantes. A situação se intensifica no início da manhã e após as 5 horas da tarde, na chamada hora do rush. Quais as alternativas para reduzir o tráfego aqui e em outras vias da capital? Não tem mais o que fazer não, hein? E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. O pessoal do interior continua vindo. Nós não vamos abrir para a gente ficar na maca, para a gente ficar sem alimentação, para a gente ficar jogado nos corredores. Então me parece que está... Então me parece que está... Então me parece que está... Eu pensaria outra frase aí do prefeito, que foi a questão que ele colocou que jamais colocará a culpa nos médicos. Intervalo comercial, já nós voltamos com agora, vai ter que ver... Legal, gente. Não teve mico meu, não. Não teve, já vou falando assim, não teve nenhum meu, só teve lá das grandes estrelas. Eu ainda sou uma estrela de pequena grandeza, mas futuramente eu vou estar presente nos erros. Vamos para o intervalo? Como é que vai ser daqui a pouco? Dá uma palhinha aí, do jeito que tá mesmo. O que vem depois? Vamos lá. Do jeito que tá, sem... Vai, só uma palhinha, pequenininha. Hã? Jogada aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor. Daqui a pouco, depois do intervalo, já.